Os romanos os chamavam de púnicos, adaptação latina da palavra fenícios, um termo grego usado para designar os povos cananeus de Tiro e Sidom, que criaram colônias comerciais em todo o mar Mediterrâneo após 1000 a.C. Cartago, a cidade nova, norte da atual Tunísia, foi a colônia que mais prosperou até tornar-se independente de Tiro após o ano 650 a.C. Cartago era uma grande metrópole do mundo antigo e no seu apogeu tinha no mínimo 400 mil habitantes, incluindo os escravos, embora Estrabão fale até de 700 mil pessoas. Havia uma muralha de 40 quilômetros indo até o mar, onde seu fabuloso porto abrigava até 220 navios de guerra. Qualquer navio a oeste do Mediterrâneo era interceptado, pirateado e seu comércio revendido via Cartago. Toda a riqueza que vinha do oeste da África e das rotas pelo meio do Saara eram vendidas por eles. Os púnicos plantaram oliveiras por toda a costa do Mediterrâneo e ganhavam fortunas com o óleo que fabricava de alimentos até combustível para as lamparinas. Ainda plantavam uvas, grãos e tinham técnicas especializadas de agricultura, escritas em manuais, fruto do conhecimento vindo do Oriente. O governo de Cartago era inicialmente feito por reis e não necessariamente hereditários, mas com o tempo se transformou numa forma de governo que acreditamos que era semelhante a uma república de aristocratas, em algum nível eleitos pelo povo. Qualquer que seja exatamente esse sistema, era respeitado pelos gregos e romanos, que os elogiavam como os únicos bárbaros que conseguiram construir uma verdadeira polis. Bem-vindos ao canal Observatório 7, nossa série de vídeos sobre a Idade do Ferro. Aqui expomos a história mundial de forma simultânea, sob a ótica interdisciplinar de 7 assuntos, sendo eles a história, arqueologia, antropologia, filosofia, teologia, ciência e arte. Curta, compartilhe e se inscreva para receber novos vídeos e acione o sino de notificações para ser avisado. Confira nossa bibliografia em anexo e lembre que este vídeo está repleto de generalizações e simplificações, obedecendo à proposta do canal de um diálogo com a teologia cristã. Usaremos imagens fora do seu contexto original, reinterpretadas para ilustrar a nossa própria narrativa. Em pleno mundo helenizado, Cartago manteve sua cultura à parte, produto do desenvolvimento da antiga civilização cananeia, do litoral do atual Líbano. Abriram colônias por todo o Mediterrâneo e os fenícios cartaginenses haviam absorvido as tribos berberes do norte africano, os líbios, colônias entre os sicilianos, entre os nativos da ilha de Malta e em vários locais da Península Ibérica, onde encontramos Cartagena, a nova Cartago. Falavam uma variante do idioma cananeu que inclusive se escrevia semelhante ao hebraico, da direita para a esquerda e sem o uso de vogais. Trouxeram do Oriente seu principal deus, Baal-Ramon, cujo epiteto significa Senhor Ardente, o que invoca ele como um fogo, calor e uma divindade solar. Os gregos diziam que era o equivalente de Cronos, talvez porque Cronos devorava seus filhos no mito grego e o culto cartaginense estava envolto com sacrifícios de bebês do sexo masculino. Embora o assunto dos sacrifícios humanos seja controverso na atual academia, e muitos historiadores neguem o fato, dizendo que era apenas propaganda romana anti-cartaginense, muitos arqueólogos não têm mais dúvidas de que a prática era feita anualmente, tornou-se mais rara com o tempo, mas continuou sendo praticada entre as famílias dos nobres, em especial em tempos de guerra e fome. Gamal Mokhtar, editor da História Geral da África, no volume 2, historiador, defende que os ossos de bebês meninos calcinados demonstram que realmente o que autores gregos e latinos descreveram realmente aconteceu.
Existem cemitérios de bebês meninos que foram cremados, altares de cremação e relatos de historiadores tanto gregos quanto romanos. Dizer que estes cemitérios eram apenas para vítimas da mortalidade infantil é um negacionismo desnecessário diante das provas e do testemunho dos autores do passado. Por que só cremariam bebês do sexo masculino? Por que não faziam o mesmo com adultos ou com as meninas? Por que autores tanto do mundo judeu, na Bíblia, ou os autores clássicos da Grécia Antiga e da Roma Antiga, que nem eram aliados entre si, concordavam com a mesma descrição das práticas rituais dos cartaginenses e cananeus? Em Canaã, Baal era um deus das chuvas, mas no norte africano, deuses solares eram muito mais relevantes e podemos ver ícones do casal celeste, lua e sol, na simbologia dos cartaginenses. A esposa de Baal era Acera e Anat em Canaã, mas em Cartago a chamaram de Tanit, uma matrona representada por um símbolo de uma mulher de saia estilizada com braços erguidos, que é vista desde a joalheria em brincos até nos signos usados nos escudos. Ela é um tipo de réia ou cibele do mundo romano e continuou sendo adorada depois da invasão romana como a deusa Juno, a esposa de Júpiter. Foi famosa também na Península Ibérica, onde há várias estátuas de deusas. Tanit parece ter vindo de uma deusa dos líbios, que também se misturaram com os fenícios no norte da África. Esmun era o equivalente ao Esculápio da medicina greco-romana. Ainda havia o culto de Melkarte, o deus de Tiro, a cidade-mãe de Cartago, chamado na Bíblia de Moloque, e que os gregos e romanos diziam que era a versão cananeia de Hércules. A fé cartaginense aparece nos nomes de seus célebres como Amílcar, o protegido de Melkarte, ou Aníbal, o protegido de Baal. Veja o vídeo sobre a religião de Canaã aqui no canal para entender um pouco mais das origens destas práticas religiosas. Em 280 a.C., enquanto o mundo deixado por Alexandre havia se dividido entre reinos de seus generais, o pequeno reino grego do Épiro, governado por Pirro, decidiu intervir em socorro das cidades gregas no sul da Itália, ameaçadas pela expansão romana. Taranto pediu socorro diante do expansionismo romano, que só faltava engolir o litoral sul para dominar toda a Península Itálica. Pirro venceu em Asculum, mas a vitória contra os romanos foi tão custosa que ele percebeu que não poderia manter a guerra. Para não voltar para a Grécia como derrotado, mudou sua guerra para Siracusa, que tentava se manter independente de Cartago, imaginando que, vencendo os cartaginenses num território pequeno como uma ilha, sairia no lucro, ganhando em crédito com um ponto comercial de total relevância. Entretanto, Cartago o derrotou, mas Siracusa se manteve independente dos domínios cartaginenses na Sicília, praticamente dominada pelos púnicos. 8 anos depois, o rei Agatocles de Siracusa morreu e o reino caiu na mão da tropa mercenária italiana, que se dividiram entre entregar o reino para Cartago ou para Roma. Os cartaginenses foram rápidos e enviaram um exército, e os romanos, sentindo-se ameaçados, resolveram anexar a ilha e assim a Primeira Guerra Púnica estourou até 264 a.C. Depois de vitórias romanas em terra, os cartaginenses se isolaram em cidades litorâneas abastecidas por sua marinha, e foi então que os romanos investiram para criar uma marinha, surpreendendo os cartaginenses em 260 a.C. A marinha da Idade do Ferro era baseada nos triremes, naves armadas com pontas metálicas, feitas para perfurar o casco de outros navios. Conduzida por velas e um conjunto triplo de remos, estes barcos cresceram e chegaram a ter 4, 5 e até 6 conjuntos de remos. Os púnicos recrutavam remadores e marinheiros da plebe que alcançavam um bom salário
em troca de uma vida arriscada, onde eram comandados pelos mais ricos. Quanto maior uma nave, mais catapultas e máquinas podia carregar. Porém, as menores eram mais leves e manobráveis, inclusive com unidades incendiárias. Os fenícios eram os marinheiros mais experientes do mundo e haviam criado, numa época em que ainda não existia indústria e tudo era artesanal, um projeto padrão de barcos, onde as peças fixas podiam ser facilmente fabricadas e montadas em qualquer lugar. Bastava 2 semanas para montar uma pequena frota, mas, lamentavelmente para os cartaginenses, um navio foi tomado pelos romanos, que habilmente o desmontaram, viram as peças marcadas e, por engenharia reversa, copiaram a técnica e o projeto cartaginense. Roma construiu sua frota, mas ainda não tinha tanta habilidade para manobrá-la, assim desenvolveu o Corvus, uma ponte de abordagem com a qual prendia ao navio inimigo e seus soldados invadiam tomando a embarcação adversária. Os romanos passaram a lutar com os púnicos na Córcega e na Sardenha, inclusive numa ousada invasão ao norte da África, que contou com uma batalha naval envolvendo 680 navios e 300 mil homens dos dois lados. Destes, 40 mil cartaginenses morreram no mar para 10 mil romanos. Entretanto, Roma foi vencida em terra, no norte da África, pelos cartaginenses, com seus cavaleiros e elefantes. Na evacuação, os navios romanos foram vítimas de uma tempestade, perdendo a maior parte de sua frota e 100 mil homens. A guerra seguiu com os cartaginenses recuperando posições e romanos reconstruindo sua frota. Finalmente, depois de 20 anos de guerra, os dois lados estavam quase exaustos humanamente e financeiramente. Cartago não logrou crédito financeiro com seus vizinhos e, num esforço desesperado, o Senado romano obrigou cada um dos mais ricos a construir um navio de guerra. E com esta nova frota, em 243 a.C., derrotaram os cartaginenses na Sicília, escravizando boa parte da população capturada e obrigando a capital dos perdedores a pagar 3.200 talentos de prata em indenizações, o que seria mais de 100 mil quilos de prata hoje. Para piorar a situação de Cartago, milhares de soldados mercenários ficaram no prejuízo e se amotinaram, devastando os povos púnicos que habitavam as ilhas envolvidas na guerra. Os púnicos os derrotaram até 237 a.C., mas Roma, alegando que esta mobilização militar era uma quebra do Tratado de Paz, num golpe de oportunismo inescrupuloso, ameaçou Cartago, obrigando-os a ceder a Sardenha e a Córcega, anexando-as como províncias romanas, junto com a Sicília, já dominada, e ainda cobrando mais 1.200 talentos de prata de Cartago. Para os cartaginenses, foi a gota d'água que iniciaria a Segunda Guerra Púnica. Entre eles estava Hamilcar, um general que sobreviveu às batalhas terrestres na Sicília e que venceu para Cartago a guerra contra os mercenários. Hamilcar viu seu país sendo humilhado e, no seu ódio profundo por Roma, mudou-se com seu exército para o sul da Espanha, onde fundou Cartagena. Ali prosperou, tomando as minas de prata e enriquecendo. Ele morreu 8 anos depois, mas não antes de fazer Aníbal Barca, seu filho, jurar diante do altar de Baal que destruiria Roma. Aníbal foi para a Europa com seu pai aos 9 anos e cresceu na Península Ibérica vendo as guerras e aprendeu a ser um homem duro. Quando seu pai morreu, Aníbal era jovem e seu cunhado Asdrúbal assumiu a guerra contra os celtas, mas este foi assassinado por um escravo 7 anos depois. E então Aníbal, agora com 26 anos, assumiu como comandante-chefe, confirmado pela capital Cartago. Diz a história que os velhos soldados foram motivados porque viam em Aníbal
todos os traços e trejeitos, as maneiras de seu pai Amílcar. Se um comandante falhava em batalha, Aníbal o crucificava em praça pública. Ele passou os próximos 2 anos fortalecendo seu exército e se testando contra tribos rebeldes locais. Em Cartago, a infantaria de elite era uma adaptação copiada dos gregos, por influência de mercenários helênicos que formaram uma espécie de falange cartaginense, com escudos redondos e lanças, mas os ricos mercadores perderam muitos soldados nas guerras anteriores e com isso começaram a contratar mercenários. Durante a Primeira Guerra, Xantippus, um mercenário grego, reformou o exército cartaginense, introduzindo armas combinadas e estilos macedônicos. E Aníbal herdou tudo isso, tendo ele o dom de conseguir cooperação de guerreiros estrangeiros de técnicas totalmente diferentes. A infantaria foi substituída por líbios usando linotórax e elmos de bronze com espadas ibéricas e 2 lanças. Mas o grosso da tropa de Aníbal eram guerreiros íberos. Os povos ibéricos eram um conjunto de dezenas de tribos de influências das mais diferentes, como os tartessos, gregos, fenícios, celtas e nativos pré-indo-europeus. Eram especialistas em emboscadas e táticas de guerrilha, jogando lanças e recuando. Os scutati carregavam um grande escudo, em geral, o escudo oval típico dos celtas que influenciou os cartaginenses. Os caetrati carregavam um pequeno broquel. Entre as lanças, o diferencial era uma lança toda de ferro, o soliferrum, que por seu peso era lançado de perto e com o objetivo de perfurar escudos e armaduras. Uma lança dessas na velocidade de um cavaleiro era destruidora e, a propósito, a Espanha era famosa por seus cavalos e cavalaria, além da cavalaria númida, vinda do norte da África, onde estes ginetes galopavam sem sela e estribo, jogavam lanças e retornavam, sendo uma das forças mais temidas naquela época. Ainda os íberos popularizaram o uso da falcata ibérica, uma espada de lâmina curva muito similar à espada da cavalaria grega. Ela tinha um design de cabo que dificilmente caía da mão, deixando o cavaleiro mais seguro para manejar as suas outras armas. Aníbal contava ainda com os fundeiros das Ilhas Baleares, um arquipélago perto da costa da Espanha. Pedras eram muito mais fáceis de prover-se como munição do que as flechas e podiam ser mortais nas mãos desses artilheiros. Por fim, mas não de forma alguma menos importante, estavam os elefantes de guerra, animais de uma variedade do norte da África levados à extinção, que eram conduzidos por um guerreiro com um espigão pronto para matar o animal se esse se virasse contra seu próprio exército. Elefantes eram assustadores, pois muitos soldados romanos nunca tinham visto este animal. Eles pareciam, aos olhos dos romanos, monstros gigantes com presas enormes. Eram capazes de esmagar e romper a linha de frente, espantar a cavalaria e eram, sem dúvida, uma arma psicológica. Como os púnicos estavam privados de sua marinha, Aníbal começou sua aventura contra Roma em 219 a.C., atacando Saguntum, uma cidade romana na Espanha. Os romanos tinham formado um exército para atacar a Ibéria, mas estavam ocupados com avanços celtas na sua fronteira norte. Aníbal deslocou 40.000 homens e 37 elefantes pela Gália, sendo atacado por celtas hostis e cruzando os Alpes com muitos homens que nunca tinham visto neve e nem sequer tinham roupas adequadas. Como ele alimentou este exército e os seus elefantes, que cada um comia 120 a 150 quilos de comida por dia e bebiam mais de 100 litros de água por dia, este é um grande mistério. Muitos morreram de frio, outros, quando chegaram ao topo, morreram nas armadilhas de gelo durante a descida. Ao total, Aníbal perdeu metade do seu exército só nas montanhas e entre as escaramuças contra os celtas.
e um número incerto de seus 37 elefantes chegaram ao outro lado na Itália, com 20.000 soldados e 6.000 cavaleiros. A visão da invasão aterradora, com soldados estranhos, uma cavalaria veloz e elefantes correndo a quase 40 km por hora, esmagando tudo, causou pânico no mundo romano. Aliás, os cartaginenses costumavam dar vinho para os elefantes antes da guerra, pois produzia nesses animais o mesmo efeito enfurecedor que o álcool produz em alguns seres humanos. Aníbal começou a tomar cidades e vilas romanas no norte e os gauleses passaram para o seu lado, subindo seu exército para 60.000 pessoas. Ele incendiou a Toscana e, com terrorismo, intimidava os povos itálicos, dizendo que este seria o seu fim se eles não apoiassem sua causa, enquanto os romanos observavam tudo de longe. Aníbal sabia que seu exército não era um exército de cerco às cidades, então tentava atrair os romanos para uma batalha em campo aberto. Os cartaginenses fizeram uma armadilha para o general Flaminion de Roma, escondendo seus guerreiros nas névoas do lago Transimere, onde eles dizimaram 15.000 soldados, inclusive o próprio general. Roma reagiu nomeando Quintus Fabius e um exército de 90.000 romanos, que criou a chamada estratégia fabiana, cortando os suprimentos de Aníbal e evitando o confronto direto. Mas os romanos não tiveram paciência e então nomearam 2 cônsules, Paulo e Varro, para acabar rapidamente com Aníbal. O exército da República Romana ainda não era a figura das legiões com armaduras que nos lembramos dos filmes e que retratam, na verdade, o período imperial. Já haviam armas como o dardo e as espadas típicas dos legionários, mas os capacetes eram ainda muito rústicos e a armadura bem mais simplória, uma leve evolução daquelas usadas pelas tribos itálicas. Nem todo soldado tinha a cobiçada cota de malha, e a cavalaria ainda era bem precária e lenta se comparada à habilidade dos cavaleiros africanos ou dos celtíberos. Varro fez exatamente o que Aníbal desejava: um combate em campo onde os romanos enviaram 80.000 homens contra os 35.000 de Aníbal, que já não tinham mais os seus elefantes. Chamada de Batalha de Canas em 216 a.C., a cavalaria cartaginense, comandada por Asdrúbal, irmão de Aníbal, venceu a cavalaria romana, contornou e atacou a legião pela retaguarda, que estava cercada pela infantaria cartaginense em formato de ferradura, que mobilizou as manobras da legião. Foi um dos maiores massacres da história. Estima-se que 70.000 romanos foram mortos no espaço de 6 horas e mais de 20.000 fugiram, mas foram emboscados dias depois pelos gauleses. Roma estava praticamente acabada, tendo perdido 1/3 da sua população. Filipe V da Macedônia declarou apoio a Aníbal e Roma os conteve se aliando à Liga Etólia, uma coalizão de cidades gregas. Várias tribos latinas desertaram, Sardenha se rebelou, mas a Sicília permaneceu leal a Roma, bloqueando os avanços marítimos de Cartago. No entender de Aníbal, a guerra estava ganha e ele ficou circulando pela Itália esperando a rendição romana, mas os romanos eram diferentes de qualquer povo. Nunca se renderam. Deixaram Aníbal andando como vencedor por 14 anos, se recusando a entrar novamente numa batalha campal com ele. Aníbal tinha um exército mercenário que foi desanimando aos poucos, até que sua cavalaria africana o abandonou. Enquanto isso, os romanos refizeram as suas legiões com escravos, prisioneiros e rejeitados de sua própria sociedade. Finalmente, Roma virou a guerra atacando o coração de seu inimigo, enquanto eles pensavam que Roma estava se preocupando em como defender-se.
Em 218 a.C., a frota romana, partindo de Massala, atacou a Península Ibérica e destruiu a frota cartaginense na Espanha. Até 205 a.C., o general romano Cipião uniu Celtíberos aos romanos, tomando a Península Ibérica, apoderando-se da sua riqueza e de novos mercenários. Então Sífax, rei da Numídia, atual Argélia, descontente com o imperialismo cartaginense no norte da África e vendo a reação romana, declarou-se aliado de Roma, o que foi a oportunidade de ouro para Cipião invadir a África em 204 e marchar contra Cartago, tendo o apoio de um estado africano para lhe servir de base. Surpreendida pela ameaça, Cartago retirou Aníbal da Itália e o trouxe para defender a cidade. E com isso, Aníbal lutou em 202 a.C. na Batalha de Zama, onde a cavalaria romana, agora com cavaleiros númidas do seu lado, derrotou 80 elefantes e as tropas de Aníbal. Cartago perdeu totalmente sua autonomia militar, assim como os navios, elefantes, e ainda teve que pagar 10.000 talentos de prata, indenizando Roma por prejuízos de guerra. Como a história teria sido diferente se Aníbal tivesse vencido? A cultura cartaginense teria dominado a Europa em lugar da romana. Em vez de português e espanhol, a língua ibérica teria sido uma variante do cananeu. A capital do mundo teria sido no norte da África e certamente o nosso calendário seria completamente diferente. Cipião foi premiado com o triunfo da vitória em Roma, imortalizado como Cipião o Africano, graças à vitória naquele continente. Quanto a Aníbal, antes que o prendessem, Aníbal fugiu para o reino grego Seleucida, na Ásia Menor, onde nossa história continuará. Ainda precisamos contar como Roma ascendeu à potência internacional, como entrou em guerra contra a Grécia e como eliminou Cartago do mapa na terceira e última das guerras púnicas. E no meio de tudo isso, os reinos gregos seleucidas da Síria e Ptolomeus do Egito estavam disputando há gerações o controle de Jerusalém, que vivia debaixo dos gregos, mas governada por seus sacerdotes judeus locais. Para terminar, uma reflexão breve sobre o quanto nossa visão religiosa cria uma visão de mundo e comanda nossas ações que vão repercutir na nossa economia, guerras e nas nossas decisões do dia a dia. Gilbert Chesterton faz uma análise de Aníbal vindo do norte da Itália e com sua impiedade, violência e fúria, ele está agindo de acordo com os seus deuses Baal, Tanit e Moloque, sem poupar vidas num banho de sangue. A seguir, Chesterton, em seu livro O Homem Eterno, capítulo A Guerra dos Deuses e Demônios, avalia como os administradores de Cartago, grandes comerciantes focados no lucro, por amor à economia, dando a guerra por vencida, pararam de enviar reforços a Aníbal, que estava na Itália, e por isso o exército dele foi se enfraquecendo e deixou o campo sem derrotar Roma numa guerra que estava praticamente ganha. Por amor ao dinheiro e por pura mesquinharia, deixaram de vencer contra os romanos. Chesterton avalia que eles eram adoradores de deuses que pediam barganhas, e como comerciantes que comerciavam com estes deuses, trocando favores por seus próprios filhos queimados no altar? Assim, por amor ao ganho, Cartago estava disposta a deixar alguns dos seus filhos morrerem em terras estranhas para não esvaziar os cofres da sua grande cidade. Chesterton diz, abre aspas, Cartago caiu por ser fiel à sua própria filosofia e por seguir até a conclusão lógica sua própria visão do universo. Moloque devora seus filhos. Fecha aspas.